Pronto. Vamos lá. Oi, gente. Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre odontologia do sono e a relação da odontologia do sono com a ortodontia. Então, é um assunto que eu gosto bastante. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou ortodontista, trabalho com sistemas há mais, acho que, de 10 anos e também atuo, sou especialista em disfunção, trabalho na odontologia do sono como certificada na odontologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, sou mestre em ortodontia e estou terminando o doutorado em biopatologia focado em disfunção e sono. Então, é uma área que eu atuo e que eu gosto bastante no meu dia a dia clínico. E espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula. Muita gente me mandou já o WhatsApp, fazendo alguns questionamentos em relação a essa interação. Eu espero que vocês captem o máximo possível. A proposta da aula não é ensinar vocês a odontologia do sono, mas direcionar vocês em relação a diagnóstico e principalmente mecânica ortodôntica que possa vir a beneficiar esses pacientes que apresentam essa doença, tanto na idade precoce quanto na idade mais adulta. Como que a gente pode intervir com a ortodontia como benefício? Ok? Aí, se vocês quiserem, a gente pode começar a qualquer minuto. Vamos começar. Eu só vou falar para o pessoal que dúvidas podem colocar dentro do bate-papo, tá, pessoal? Daí depois a gente abre espaço para perguntas e respostas. E também os artigos, quem tiver interesse nos artigos que eu vou apresentar, porque eu vou falar tudo a parte clínica, embasado também na ciência. E alguns desses artigos são bem atuais, eu vou fazer uma pasta desses artigos e depois eu posso pedir para quem tiver interesse procurar o Marcos ou as meninas, o Carlos ou as meninas da Órmico e elas podem passar para vocês via WhatsApp, via e-mail, para todo o grupo, para quem tiver interesse nesses artigos. Perfeito, perfeito, Irene. Eu vou agora fechar aqui minha tela e vou expor a minha apresentação para vocês, ok? Não precisa fechar a sua, hein? Tá. Vocês estão vendo, né? Ainda não. Ainda não tá vendo a minha tela? Não. Aqui tá liberado, Carlos, a tela de apresentação. Vê agora. Agora sim. Agora sim? Uhum. Tá joia? Pode começar? Ótimo. Então, eu vou conversar com vocês hoje sobre essa interface da ortodontia e a relação com a odontologia do sono. A proposta, o objetivo principal da aula, deixa eu ver aqui, está passando. O objetivo principal da aula é apresentar a apneia obstrutiva do sono para vocês, que a maioria são ortodontistas, e orientar quanto às possibilidades da ortodontia como meio de tratamento auxiliar, então ela pode se auxiliar a outros meios de tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono e curativo também, um tratamento curativo, principalmente na idade precoce ou quando os pacientes com apneia obstrutiva do sono apresentam a característica principal da doença como alterações crânio-faciais e principalmente rotação mandibular. Então, a gente vai falar bastante dessa questão de rotação mandibular e da importância nesses pacientes verticais da ortodontia. Talvez esse grupo de pacientes apneicos verticais vão ter o maior benefício do nosso tratamento ortodôntico, tanto na idade precoce quanto na idade mais avançada. Para passar, eu estou tendo... Aí. Então, o que seria o sono? O sono ele é uma atividade fisiológica que vai afetar todos os aspectos dos indivíduos e está associado também a eventos neurológicos específicos. Dentre as doenças do sono mais comum e mais prevalente, a gente vai mostrar até um trabalho atualmente no mundo e no Brasil, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio respiratório do sono. Dentre outras doenças do sono, ela é uma das mais prevalentes no mundo e vem sendo crescente cada vez mais. Então, os trabalhos estão sendo epidemiológicos estão sendo cada vez mais reprodutíveis e aumentando cada vez mais o número no Brasil e no mundo inteiro.
E por que isso está aumentando, né? Talvez a gente já até tenha muitos pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, mas não tem o diagnóstico. Hoje, o acesso ao diagnóstico é muito mais fácil e está barateando também, o que facilita todas as pessoas procurarem para fazer o diagnóstico dessa doença e o quão ela é prevalente no mundo inteiro. Então, ela é caracterizada por um episódio recorrente de obstrução parcial das vias aéreas, que pode ser classificado como hipopneia, ou obstrução completa, total, das vias aéreas superiores durante o sono. Então, você vai ter uma obstrução, não consigo mostrar na ponteira, mas na hora que você dorme, a gente tem um relaxamento muscular, todos nós, principalmente quando a gente está num sono mais profundo, no N3, no N4, e quando a gente entra no REM. No REM, a gente tem uma característica de hipotonia total da musculatura. Nesse momento, a gente tem uma queda da mandíbula para baixo, para trás, e uma redução das vias aéreas. Todos nós temos isso. A questão é que tem pacientes que já apresentam uma redução das vias aéreas antes desses estágios do sono, que pode ser uma redução por acúmulo de gordura das vias aéreas locais, pode ser por retoposicionamento mandibular, pode ser por aumento de amígdala, de tecido mole. Então, tem várias estruturas que podem estar levando a essa obstrução da faringe. Nesse momento, quando a pessoa dorme, com o relaxamento, há uma obstrução, um colabamento desses tecidos moles. Ao colabar, o paciente não consegue que o ar passe. Nessa situação, o paciente começa a ter aquele esforço para respirar, então tem uma ativação muscular, e nesse momento o paciente passa a ter um quadro de apneia, que pode ter vários eventos durante o sono. Falei de uma maneira simples para vocês entenderem o que é a apneia. Então, é uma obstrução das vias aéreas durante o sono por vários fatores. Pode ser fatores esqueléticos, na atuação por mandíbula retoposicionária, maxila retoposicionária, mandíbula rodada, como também pode ser por fatores musculares, hipotonia muscular dos tecidos moles da faringe, da musculatura. Então, você pode ter vários fatores associados a essa apneia. Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é crônica, ela tem uma fisiopatologia que a gente vai abordar daqui a pouco, multifatorial, sexo, obesidade, idade, fatores genéticos anatômicos, alterações hormonais, controle de ventilação também. É uma doença com alta morbidade e os sintomas vão desde o ronco frequente, que é o mais comum, nos procurarem, principalmente cirurgiões dentistas, até a hipersonolência diurna excessiva, despertares recorrentes, sono não reparador, que a pessoa fica com sono durante o dia, cansaço, fadiga diurna, dificuldade de concentração, além de repercussões cardiovasculares, respiratórias, neuroendócrinas e neurocognitivas. Então, falta de atenção, de equilíbrio, na execução de coisas minuciosas ou de coisas simples, como pegar uma água, deixar uma panela fervendo e esquecer, derrubar. Então, tudo isso pode ser causado por uma má qualidade de sono advindo de uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é por uma obstrução das vias aéreas superiores. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é um estudo atual de 2019, em que avaliou a estimativa da prevalência global da apneia obstrutiva do sono. E dentre os países, foram 16 países que participaram, e eles avaliaram várias questões no mundo inteiro. O Brasil participou, é o SAGIC, então a Unifesp participou desse trabalho, eu até cheguei a participar um pouquinho, um tempo, observando o que eles estavam fazendo lá. E é muito prevalente essa doença na China, também pela alta população, mas uma característica da China é o fenótipo da característica mesmo de retroposição mandibular e ser mais braque. Os pacientes ali têm características mais braquifaciais, alterações transversais da maxila. Então, é bem comum, mais prevalente na China. Depois vem nos Estados Unidos, está mais ligado à obesidade nos Estados Unidos, está mais ligado à questão do acúmulo de gordura corporal. E no Brasil e na Índia. Nesses dois países está muito ligado à miscigenação. Então, o fato da gente ter a miscigenação presente, muitas raças aqui no Brasil, faz com que a gente também tenha alterações craniofaciais muito presentes aqui. Não é só isso, além da obesidade também, que a população nossa tem engordado ao longo do tempo. Mas é uma característica muito comum aqui as alterações esqueléticas, né? Então,
mostrando que é extremamente prevalente, né? O IH, nesse estudo encontrado, que é o índice de apneia e hipopneia obstrutiva, maior que 5, foi de 936 milhões de pessoas, e de maior que 15, que seria um caso mais moderado, mas tendendo a mais grave, 425 milhões. Isso só nesses 16 países. Então, a gente vê que essa prevalência é alta, então a gente tem um grupo para trabalhar muito grande. E no estado de São Paulo foi feito pelo grupo da Unifesp, do Instituto do Sono, do Sérgio Tufi, um estudo epidemiológico também, em que está sendo repetido há vários anos, acho que a cada 2 ou 3 anos, e também verificou a alta prevalência dos distúrbios do sono, dos distúrbios respiratórios do sono e da apneia obstrutiva do sono. Então, se a gente tem uma alta prevalência da doença, a gente também vai ter uma diversidade maior de tratamento. Esses dias a gente participou de um grupo de estudo em que a professora Lia até falou da importância do tratamento individualizado para cada pessoa. Não existe um protocolo. Daí a importância também da ortodontia, que vocês vão ver da interação da ortodontia com esses casos, principalmente pacientes mais jovens, em que você está limitado em relação aos tratamentos mais tradicionais para a apneia obstrutiva do sono. Então, o que seria, como a gente obtém a classificação da apneia, para saber se ela é grave, se ela é leve? Então, para isso é muito importante fazer um exame que chama polissonografia. Nesse exame de polissonografia, normalmente é sugerido pelo médico, é solicitado por um médico. Então, desde já eu vou falar com vocês o tempo todo da importância da interdisciplinaridade, da importância da avaliação do médico. Muitos médicos sabem o que é um ANB, o que é o SNA, o que é uma mandíbula retruída, principalmente os médicos que trabalham com o distúrbio respiratório do sono, com a apneia. Então, é importante a atuação do médico, ele é o principal, o profissional principal na atuação desses pacientes. E a gente precisa desse exame. Existem outros exames, não padrão ouro, mas o ideal para diagnóstico seria a polissonografia basal, em que você vai ter não só o índice, mas outras avaliações, como saturação de oxigênio, que é extremamente importante para esses pacientes. Então, o IH, ou também conhecido IDR, eles são os mais considerados e indicam, respectivamente, o número de apneias por hora de sono e o número de apneias e hipopneias por hora de sono. Tem uma outra classificação que associa as características clínicas, não só o IH. E a saturação de oxigênio é muito importante. Então, se você tem um paciente com IH baixo, ou seja, teve um índice de apneia e hipopneia reduzido, mas tem uma saturação baixa demais, esse paciente é um paciente que tem que ser tratado. Não é porque eu tive um IH pequeno que eu não vou tratar esse paciente porque ele está desaturando demais. Então, hoje em dia, tem umas associações nessa classificação, como avaliações clínicas e de outros índices que devem ser avaliados pela polissonografia também, além da avaliação clínica. Então, num geral, SAOS leve, ou seja, a apneia obstrutiva do sono leve, teria o IH entre 5 a 15 obstruções por hora de sono, a SAOS moderada de 15 a 30 por hora de sono, e SAOS severo com IH acima de 30 eventos por hora de sono. Então, aqui é uma avaliação por um exame de polissonografia. Não sei se vocês conseguem observar essa linha roxa. Na linha roxa, aqui, a gente consegue avaliar que, de repente, eu tenho uma linha reta e sobe, 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 sobe. Então, linha reta, sobe, sobe, sobe. Ali é o fluxo aéreo, em que quando eu estou com a linha retinha, eu estou tendo ausência da passagem de ar. Então, não estou tendo o esforço e a passagem do ar ali. A cinta torácica também me dizendo que eu não tenho o esforço ali logo abaixo. Isso é uma situação de classificação de apneia. Então, o paciente está tendo apneia, ali ele consegue graduar a quantidade de apneia e associar outras alterações, como a saturação de oxigênio. Para isso, é solicitado o exame de polissonografia. Então, cada vez mais na odontologia, eu vejo meus amigos, colegas que trabalham com ortodontia, me pedem para orientar em relação a esses exames, porque a gente, pelo menos, precisa entender, nem que seja o laudo, que vem escrito do laudo, porque muitos pacientes vão chegar para a gente com esse exame no nosso dia a dia clínico, ortodôntico mesmo, né? Não mesmo que você não seja especialista na área. E você tem que, pelo menos, saber se orientar em relação a isso. Então, é importante ver o IH, que eu falei com vocês, e é importante ver a saturação de oxigênio.
Então, quanto tempo o paciente dessaturou, isso é muito importante, e qual foi a saturação mínima? O mínimo seria 90%, né? E tem paciente que chegou a 80%, seja, tive paciente 76%, então está dessaturando muito, muito. Então, é uma situação de risco para esse paciente, para comorbidades, como alterações cardiovasculares, falta de oxigenação cerebral, arritmias cardíacas, e dentre outras alterações, tá bom? Então, aqui maior, no exame de polissonografia, só para vocês visualizarem, a gente tem ali na linha roxa, logo abaixo, o fluxo aéreo, que está escrito obstrutiva 40, ali a gente teve 40 segundos de apneia obstrutiva, ou seja, a linha ficou reta. Logo abaixo, a gente tem a linha verde, que é a cinta torácica, em que a gente vê a atividade muscular torácica. Isso é importante para fazer diagnóstico diferencial entre a apneia obstrutiva, que é onde a gente pode ter alguma atuação, e a apneia central. Então, a apneia obstrutiva, você vai ter o esforço torácico. Então, você vai mexer com o tórax. Na apneia central, não. A pessoa tem a baixa de oxigenação, tá reta aquela linha, mas não tem o esforço torácico. Então, isso é um meio de fazer diagnóstico diferencial da apneia obstrutiva com a apneia central, que é um problema neurológico em que a gente não tem atuação, tá bom? E, no geral, vem também, normalmente, no exame, um resumo gráfico que a gente chama de hipnograma, em que você vai ver os estágios de sono, isso é muito importante, em que momento o paciente teve a apneia, se ele está dormindo virado ao contrário, virado de barriga para cima, se ele está virado de barriga para baixo, e em que momento que ele teve essa apneia, e a gente consegue ver de uma maneira sucinta todo o período em que ele fez o exame, e também se dessaturou, foi no momento que teve a apneia. Nesse paciente, a dessaturação foi bastante, essa linha verde escura, a gente vê que dessaturou bastante. A apneia obstrutiva foi bem no início do sono, ele teve mais apneia obstrutiva, que são as linhas pretas, bem no início, mas a dessaturação aconteceu tanto no início como no final, mas ele também teve a apneia central, que é a rosinha no final. Então, e teve a apneia mista, que é a hipopneia, que é a diminuição do fluxo aéreo, que também é risco para o paciente, do início ao final. Muito presente, principalmente no período de sono REM. Então, você consegue captar de uma forma geral com o hipnograma e verificar as interrelações das apneias, do problema obstrutivo, o problema com a saturação e com o estágio de sono e posição que o paciente se encontra durante esse sono. Aqui mostrando geral só a diferença entre uma apneia obstrutiva, nesse quadrinho em verde, na primeira imagem, a gente consegue ver que ficou reto a linha do fluxo aéreo e parou também a atividade muscular, diminuiu a atividade muscular, perdão, e no segundo a gente vê que ficou uma linha também na saturação, no fluxo aéreo e na atividade muscular, ficou reto, ou seja, o paciente está tendo uma apneia central. Por isso que eu acho muito importante o exame de polissonografia, porque o paciente ele pode estar tendo uma apneia central e você está tratando ele só como uma apneia obstrutiva, e muitas vezes pode ter algumas outras doenças, como característica Chemstocks, que é outra alteração local respiratória, e você não está vendo isso, você não está fazendo diagnóstico disso. Então, para mim é muito importante, é padrão ouro fazer esse exame de polissonografia basal inicial para esses pacientes. Então, eu falei de uma maneira rápida e sucinta sobre o que é a apneia e o que é o exame que a gente mais utiliza, que seria a polissonografia. E aqui é um artigo também atual, não tão atual, é de 2014, mas que é do Jordan, e que avalia os fatores de risco da apneia, né? E dentre os fatores de riscos, né, os fenótipos para a apneia obstrutiva do sono, a gente tem ali, se a gente vê na bolinha azul, né, a estrutura crânio-facial. Então, esses pacientes, nesse grupo de pacientes, a gente pode ter um resultado bem positivo com nossa terapia, mas ele pode não ter sozinho o problema crânio-facial. Ele pode ter alteração crânio-facial, como, por exemplo, retroposicionamento mandibular, retroposicionamento maxilar, maxila constrita, rotação mandibular,
mas ele pode ter associado a obesidade, ele pode ter associado uma congestão nasal, ele pode ter associado a questão da idade, que aí leva a uma hipotonia muscular também, né? Alterações genéticas, principalmente por questões raciais, né? Então, os asiáticos têm mais características, por exemplo, os chineses mais braque, mais reduzidas, no sentido anteroposterior. A gente tem os japoneses, que têm mais tendência à classe 3, com retroposicionamento maxilar. Então, cada raça a gente tem mais predisposição do que a outra. Então, você pode ter mais de um fator de risco. Isso é muito importante de ser falado, porque me assusta, às vezes, ver tanto os nossos colegas ortodontistas como os dentistas em odontologia do sono sempre querendo padronizar o tratamento, né? E médicos, alguns médicos também, que você padroniza. Todo paciente vai ser CPAP, todo paciente vai ser aparelho intraoral de avanço mandibular, porque desconhece as outras terapias. Mas é muito importante que a gente veja qual o padrão do nosso paciente e para poder indicar a melhor terapia individualizada para esses pacientes, né? Não existe um protocolo. E muitas vezes a gente vai ter associação de outras áreas, principalmente no nosso caso, a fonoaudiologia vai estar presente. Então, a gente tem um grupo de outros profissionais que podem estar nos auxiliando, porque o paciente tem outras alterações, outros riscos, fatores de riscos que podem estar associando. Então, a gente não vai sozinho conseguir resolver aquele problema obstrutivo desse paciente, ok? Então, ela é uma doença complexa e heterogênea. Então, as possibilidades de tratamento são inúmeras, desde o aparelho de avanço mandibular, medicação, sedativos, o CPAP. O CPAP é o aparelho de escolha, mas eu não indicaria um CPAP para uma criança que tem uma alteração esquelética, por exemplo, que é o fator maior de risco e que tem, por exemplo, um amido-adenoide aumentado. Então, eu trabalharia com essa criança com cirurgia otorrinolaringológica, com a remoção da amígdala e da adenoide, trabalharia com a ortopedia e com a ortodontia, e não indicaria para as pacientes CPAP, a não ser que tenha outras comorbidades associadas. Então, a indicação da terapia está associada aos fatores de riscos que são inúmeros. Então, na odontologia do sono, então, quando a gente aprende a odontologia do sono, e os médicos, quando têm aula em relação à odontologia do sono, eles aprendem a ver a questão do retroposicionamento mandibular. Então, eles avaliam a face do paciente e observam se a mandíbula está retroposicionada. Mas o grande problema é que eles não conseguem fazer, não são todos, mas não conseguem fazer uma avaliação do que seria uma retroposição mandibular por uma redução de mandíbula real, ou seja, tamanho de mandíbula pequeno no sentido anteroposterior, daqueles pacientes que têm um problema de rotação mandibular, é um paciente vertical. Eles só sabem avaliar, eles são treinados a avaliar e aprendem. Hoje mesmo eu conversei com uma profissional que deve estar nos assistindo, que me procurou. Eles só aprendem a avaliar em relação à mandíbula posteriorizada. Então, se eles veem a mandíbula posteriorizada, vou indicar um aparelho intraoral. Mas nem sempre na foto ou na face do paciente, o paciente tem uma mandíbula retroposicionada porque ela é pequena, ela pode estar rodada. Nesses pacientes, o aparelho intraoral não vai ter resultado positivo, 100% positivo, na maioria deles. Né? E aí entra, gente, aí entra principalmente no grupo a ortodontia nos pacientes mais adultos jovens e pacientes adultos que podem vir a trabalhar com esse tipo de rotação mandibular, tirando essa rotação mandibular e melhorando o volume aéreo. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, não é só a questão do retroposicionamento mandibular, mas nos cabe, quando a gente vai ver em congresso, só se fala do retroposicionamento mandibular e avaliação facial em relação a isso. Então, eles correlacionam a retrusão mandibular com a diminuição anteroposterior das vias aéreas, consequentemente do volume dessas vias aéreas superiores. E quando a gente faz a mecânica de avanço mandibular, no caso, a mecânica não é mecânica ortodôntica, que eu estou falando de aparelho de avanço mandibular, para dormir no período do sono, para poder fazer esse avanço e sustentar a mandíbula. Então, ele retém a mandíbula não cai para baixo e para trás na hora que você entra no sono mais profundo, você vai ter um aumento dessas vias aéreas. Aqui é um trabalho, é um caso em que foi mostrado antes e depois
com o aparelho. Na segunda imagem, você vê que teve um aumento volumétrico no mesma posição, no mesmo corte, na mesma linha de corte, quando você está com o aparelho intraoral instalado. Isso já tem validação científica, a gente já tem validação também com o uso desses aparelhos na melhora cardiovascular, na melhora de cognição, na melhora da sonolência excessiva. Então, você tem validação desse aparelho. Então, esse aparelho é o que mais considerado dentro da odontologia do sono. Mas muitos outros profissionais, como fonoaudiólogos e médicos, não conhecem a nossa atuação na ortodontia, o benefício que a ortodontia pode trazer para alguns pacientes, tirando esses pacientes do uso desses aparelhos intraorais, ok? Então, dentro dos tratamentos mais comuns que a gente conhece, a gente tem CPAP, que é indicado para apneia moderada e severa, que seria o tratamento padrão ouro. Os aparelhos intraorais, indicado para apneia leve e moderada, principalmente quando os pacientes apresentam alterações crâniofaciais. E tem alta adesão, os aparelhos intraorais, e é considerado sucesso quando você tem melhora de 50% do índice da apneia basal inicial e a saturação normalizada. E também tem as cirurgias otorrinolaringológicas, o benefício é a cirurgia ortognática, em que a gente entra também com preparo ortocirúrgico, que é um pouquinho diferente, para poder avançar o máximo possível para esse paciente sem alteração na face, em que eu tenho benefício também para a face, não traga todo o conjunto para frente sem pensar na questão estética facial. Então, qual que é o papel do cirurgião dentista? Esse aqui reconhecido mundialmente. Reconhecer o distúrbio do sono e os fatores de riscos associados, então é nosso papel, e orientar e recomendar apropriadamente os pacientes encaminhar para o médico. Iniciar, então eles só consideram monitoramento dos aparelhos intraorais como parte da conduta, controlar os efeitos colaterais desses aparelhos intraorais, realizar o acompanhamento do paciente com esses aparelhos intraorais a longo prazo, se estar envolvido na multidisciplinaridade, e nas crianças, aí eles já colocam a gente ali, o efeito ortopédico nas crianças. Então, nesse grupo, a ortodontia entra na ortopedia funcional. Só que hoje a gente consegue benefícios nos pacientes verticais com apneia obstrutiva do sono com tratamento ortodôntico. Então, muitos dentistas do sono só conhecem esse meio de atuação na odontologia do sono, que é por meio desses aparelhos intraorais de avanço mandibular. Eles têm muita eficácia, já tem comprovação científica de todos os modelos, vários modelos. O importante é que ele seja retentivo e avance o mínimo possível, suficiente para melhorar a apneia obstrutiva, o índice de apneia e a saturação de oxigênio. Contudo, não é só aí que a gente pode atuar, principalmente por uma questão. Esse trabalho nos comprova isso. Que esse trabalho ele avaliou a dimensão vertical em pacientes que estão fazendo o uso do aparelho intraoral, que a gente utiliza um arco, que chama arco de Gauge. Conforme aumentava, quanto mais precisava aumentar a DV, a dimensão vertical, mais eu perdia no avanço mandibular. Ou seja, quanto mais o paciente, se eu levar isso para o paciente vertical, quanto mais o paciente é vertical, menos avanço eu vou ter, menos benefício eu vou ter. Ou seja, para eles, aqueles encontraram que a cada redução, cada aumento da DV, a gente tem uma redução de 1 milímetro, a gente tem a redução de 0,3 no avanço. Ou seja, você não tem o benefício que você deseja. Isso até 8 milímetros, depois piora. Isso está me dizendo que nos pacientes, eu posso transpor isso para os pacientes verticais, eu não vou ter tanto benefício com o aparelho intraoral. Então, se eu ficar limitado a eles, eu vou conduzir esses pacientes e não vou ter resultado. Então, todos os pacientes vão para o CPAP. E se ele tem um problema crâniofacial, ele não vai ter resposta para o CPAP, porque ele acaba não tendo uma boa adesão, porque a pressão do CPAP é muito alta. Então, a gente não vai dar alternativa para esse paciente, é só cirúrgico. Então, é para a gente pensar isso daí, esse artigo eu coloquei nesse intuito. E um outro artigo também, falando dessa questão vertical. Esse autor, ele do grupo do Cistuli, ele avaliou várias características craniofaciais e, dentre elas, o que deu bastante positividade, correlação, seria a altura facial e a altura facial inferior. Ou seja, o AFAI da gente, né, quanto maior, mais linkado à obstrução, mais diminuída as vias aéreas, ou seja, os pacientes verticais. Esse grupo é muito importante para a gente.
E aqui um outro artigo correlaciona essa questão vertical com o volume aéreo. Então, eu estou até fazendo um trabalho em relação a isso. Então, ele fala que o volume aéreo da orofaringe nos pacientes classe 2 foi menor quando comparado aos pacientes classe 1 e classe 3. E que aí vem que a posição da mandíbula em relação à base do crânio, ou seja, o nosso FMA, base do crânio em relação à mandíbula, quanto mais aumentado, menor eu vou ter o volume aéreo da faringe. Ou seja, pacientes verticais. Todos esse grupo de pacientes são pacientes mais adultos jovens. E você vê que existe essa relação e na importância da nossa atuação. E já vi um trabalho que falou que o aparelho intraoral não vai ter um resultado tão bom para esses pacientes. Então, como a gente vai atuar? Então, a nossa atuação vai ser no controle vertical desses pacientes. Isso é muito importante para que ele tenha uma autorrotação mandibular favorável. Então, ele está rodado para baixo e para trás. Então, esse grupo de pacientes verticais é o grupo em que a gente vai ter maior resultado com nossas terapias ortodônticas. E aí eu vou falar como que a gente vai ter esses resultados. Mas a proposta seria controlar verticalmente para permitir a rotação mandibular. Se eu rodo a mandíbula, eu ganho via aérea. Mas não só isso eu sempre vou lembrar e vou concluir no final, que é multifatorial. Então, tem um problema esquelético, mas pode ser que o paciente também é gordinho, então você tem que encaminhar para ele diminuir o peso, que ele tem que fazer exercício físico, ou que ele tem que fazer terapia fonoaudióloga. Aqui mas a gente tem um poder de atuação. E o principal, tentar evitar piorar esse quadro. Por exemplo, se eu só pensar em distalizar nesse paciente classe 2 vertical, dar uma distalizadinha, eu vou rodar mais essa mandíbula para baixo e para trás. Se eu trabalhar com elástico sem controle intermaxilar, eu posso destruir os dentes posteriores e eu posso causar um malefício para aquele paciente que já tem uma via aérea reduzida. Então, essa questão deve ser levantada também, é extremamente importante. Então, nesse caso, mostrando essa menina, ela tem uma redução das vias aéreas e eu acabei fazendo, porque eu estou aprendendo a mexer nessa parte de imagens no meu trabalho, acabei fazendo o cálculo volumétrico dessa paciente. E ela tem o volume reduzido. Então, ela tem a redução das vias aéreas e porque ela tem uma rotação mandibular, né? Ela não tem uma mandíbula pequena. Se essa paciente, e tem apneia, se essa paciente for indicada para um aparelho intraoral, ela não vai ter tanto resultado e eu posso trabalhar com ela ortodonticamente, promovendo um resultado positivo para ela nessa questão da rotação mandibular e, consequentemente, na melhora da apneia. E foi isso que foi feito. E, nesse caso, aquela tinha um exame moderado de polissonografia, um IH moderado. Então, um pouquinho acima de 15, né? Que era acima de 15 a 30, a gente tem um quadro moderado. Mas um paciente jovem. Então, é extremamente importante essa avaliação para evitar que esse paciente, eu não colocaria um aparelho intraoral nesse paciente com essa idade, se eu tenho alternativas fora essa, né? E não indicaria um CPAP se eu tenho alternativas fora essa, e aí entra a ortodontia. Então, qual dessas faces seria a face com pior anatomia faringe para SALS, né? Se eu fiz a pergunta, eu coloquei esse slide, eu fiz lá no congresso aquela vez, e muitos erram, eu faço para médico também, e eles acabam avaliando que todos têm, né? Todos têm apneia, mas qual que seria a pior, né? A maioria dos profissionais, como a gente está aqui apresentando, fala do azul, do primeiro, né? Que ele seria o pior, que é birretruso. E, na verdade, quando eu mostro as imagens, ele é o que tem o menor volume aéreo. Por quê? Ele foi mascarado, ele fez uma ortodontia anterior, prévia, que jogou todo mundo para trás e mascarou a face dele. Então, ele não é birretruso esqueleticamente, ele está birretruso por causa de uma questão dentária. Já o segundo caso tem uma obstrução extremamente aumentada, principalmente por causa de uma mandíbula, e no terceiro caso tem o índice pior, e é o caso que tem o pior índice, mas que tem uma redução de todo o conjunto da via aérea, não só na região de maxila, não só na região de mandíbula. Que é esse caso aqui. E na criança, a gente tem uma atuação também. Como que eu vou atuar? Então, aqui é uma criança dos dois pacientes, tem alterações obstrutivas e tem as consequências da obstrução. Nesse primeiro paciente, a gente tem uma amígdala e uma adenoide aumentada, então tem que ter a participação do otorrinolaringologista na cirurgia, para que a gente tenha um resultado positivo. E na segunda criança, que é a minha filha, a gente não tem o problema otorrinolaringológico, a gente tem uma rotação maxilomandibular. E eu tinha que controlar o vertical dela, ok? Aqui em adultos, que tem uma paciente mais vertical e que apresenta uma redução acentuada,
das vias aéreas, e uma paciente mais braque, origem asiática, e que também tem apneia obstrutiva, mas não tem um volume tão diminuído quanto o paciente vertical, ambos com apneia obstrutiva. Eu vou pular esse vídeo nesse momento aqui. Como é que... A respiração. Então, existem diferentes morfologias crâniofaciais que podem estar associadas à apneia obstrutiva do sono. Nas crianças, nesse trabalho, mostrou que a maioria das crianças tem a questão da amígdala e da adenoide, mas as crianças com distúrbios do sono têm um aumento da altura facial inferior, um aumento do ângulo maxilomandibular, um arco superior estreito com tendência à mordida cruzada posterior, uma classe 2 e o menor volume palatino. Ou seja, diminuição transversal da maxila associado com posicionamento, retroposicionamento mandibular e rotação mandibular, pacientes mais verticais. Nas crianças, a gente vai ter uma atuação principal, que já tem validação científica comprovando isso, com a disjunção da maxila e controle vertical. Então, você pode trabalhar com alguns disjuntores que fazem essa mesma terapia, de adjuntar e controlar verticalmente, né? E você vai ter a rotação mandibular e um benefício para esse paciente. Só de disjuntar, a gente já tem uma melhora das vias aéreas. E mostrando um caso em que foi feita a disjunção, depois da disjunção e a melhora do caso respiratório. Então, a gente teve uma melhora respiratória, com a rotação, aqui mostrando o quadro de melhora desse paciente. E aqui um paciente em que a gente trabalhou com avanço mandibular, com propulsor apenas, e com Damage, daqui a pouco eu vou mostrar os casos para vocês, e que teve uma melhora, mas não tão significante ao avançar. Então, mesmo que avançou, você vê que não teve um volume aéreo beneficiado. Então, nesse paciente que tem um problema respiratório, eu não tive um ganho no volume aéreo. E provavelmente eu tenho associações de outras comorbidades, de outras alterações nessa faringe. Né? Aqui mostrando um pré e pós com avanço, você teve um aumento volumétrico, teve uma melhora dos eventos, mas você não teve uma melhora visual boa do todo o quadro volumétrico daquele paciente. Ou seja, isso eu estou querendo chegar que nem sempre a imagem reflete aquilo que a clínica nos diz. Então, é muito importante a gente avaliar a questão de redução das vias aéreas, mas nem todos os casos que têm a redução têm apneia. E isso eu vou ser predispostos a vir a ter, ok? Então, esse aqui é aquele caso que eu mostrei inicialmente, um pacientinho que eu controlo. Então, ele fez na primeira fase a disjunção, não teve tanto benefício. Esse é o pacientinho da amígdala. E depois ele trabalhou comigo com o Damon, trabalhando classe 3, para classe 3. Teve uma melhora enorme em relação à parte respiratória com a associação, que eu vou mostrar o caso, com a associação da remoção da amígdala e da adenoide. Tá joia? Então, é um caso que eu precisei trabalhar com a associação da cirurgia otorrinolaringológica. Que eu precisava, nesse caso aqui, eu tinha uma amígdala aumentada. E qual que era a queixa dele? Respiro pela boca, despertares noturnos, ronco, bruxismo, perda de concentração, isso é o mais comum em crianças, dificuldade de aprendizagem, sonolência diurna e dificuldade de fazer esportes. É um típico paciente respirador bucal e que não tem boa qualidade de sono. Então, consequentemente, não consegue ter uma boa relação de dia. Então, aqui no início dele, então a fase inicial, pré-disjunção, depois a gente fez a disjunção, depois, logo em seguida, quando ele foi acompanhando a idade, no momento que ele entrou no surto de crescimento puberal, a gente entrou com a ortodontia, controlando com o de Gainer para classe 3, e em seguida a gente já está com a ortodontia, para ele ter ausência de um pré-molar, para poder ter um resultado de finalização ortodôntica. Mas nesse meio do caminho, só com a disjunção e com o de Gainer para classe 3, a gente já teve um resultado positivo para as vias aéreas. Nesse período, ele fez, na troca, a remoção da amígdala e da adenoide. Então, aqui mostrando as vias aéreas na fase que ele estava com o de Gainer. E olha aqui, na seta apontando, a gente vê a seta apontando para essa região sombreada, isso aqui é a amígdala. Então, se ele remover essa amígdala, eu vou ter um benefício grande. A gente teve um benefício em relação à via aérea com o de Gainer e controlando o vertical, mas a gente não tinha ainda rodado tudo. E agora que a gente está com a terapia ortodôntica para que haja rotação e foi encaminhado para fazer a cirurgia otorrinolaringológica.
Então, trabalhou com controle vertical, com expansão também, então ele fez a disjunção e depois com a expansão do sistema para permitir a rotação mandibular. Rodou, quase cruzou, nessa hora agora a gente vai entrar com a mecânica, já está com a mecânica de fazer o tratamento, retroposicionar esses dentes com a mecânica ortodôntica apoiada com mini implantes. Esse é outro caso que não tinha amígdala adenoide envolvida, então ela é mais vertical. Esse caso é bem mais vertical. Respira pela boca, ronco, bruxismo, sonolência diurna e dificuldade de esporte, jovem. E esse caso, a gente vê o quanto de melhora a gente teve com o Digene para classe 2. Essa é a minha filha. E eu pus o conde porque eu estou acompanhando o caso dela, a gente não teve efeito condilar, ou seja, não foi só postural. Mas a gente teve mais controle vertical. Vocês vão ver que foi mais pelo controle vertical que eu ganhei as vias aéreas do que propriamente pelo Digene. Eu consegui com o Digene controlar o transversal, controlar o vertical, um pouco nos levantes, com a mecânica que eu fui fazendo, mas ela não foi pelo ganho real mandibular, porque ela nem entrou agora que ela está entrando no surto, que eu vou mostrar a imagem atual. Então, agora que eu vou ter o benefício antero-posterior, mas eu não deixei ela rodar mais, eu controlei verticalmente ela e deu um benefício de volume aéreo para ela gigante. Foi um benefício muito grande, aqui a evolução, e vocês veem que na face ela continua classe 2. Eu não avancei, agora que ela vai avançar. E eu vou ter que pôr um propulsor nela. Mas eu não deixei ela piorar o crescimento, eu controlei verticalmente ela não piorou, ela era até pior rodado mais. A linha queixo pessoal, agora ela tá melhor. Mas ela ainda é classe 2. E eu agora que eu vou entrar, agora que ela está entrando no surto de crescimento puberal, que eu vou entrar com a mecânica de avanço mandibular. Ok? Mas ela teve um benefício muito grande. O aumento dela volumétrico dobrou. Tá? Eu fiz também, eu tinha só as telerradiografias, fiz esse exame correndo para a apresentação das tomografias, para que eu tivesse o cálculo volumétrico, porque agora que ela está entrando com a ortodontia. E agora a gente está vendo que ela teve uma melhora volumétrica, não só visual, que eu vi na teleradiografia inicialmente, mas no volume total. Eu fiz o cálculo volumétrico para ela. Então, em todos os cortes, sempre os mesmos cortes, a gente teve uma melhora do volume e que não foi só pelo avanço, porque não teve grande benefício de avanço ainda nela. Vai ter mais, mas pelo transversal e pelo controle vertical da mecânica. Então, agora que ela entrou na fase do surto de crescimento e a gente está fazendo, olha como ela está. Atirou, ficou acompanhando, ainda está classe 2. Agora eu estou fazendo a mecânica ortodôntica e eu vou trabalhar com a mecânica visando o quê? Preparar para um propulsor mandibular. Então, ela entrou faz pouco tempo e a gente trabalhou com os toques diferenciados, com high torque superior, na verdade, standard inferior, para eu controlar o efeito colateral da mecânica do propulsor. Poderia depois mudar esse standard para deixar ele mais low torque inferior, mas nesse primeiro momento a gente está alinhando, nivelando esses dentes para poder entrar com a mecânica de propulsores e fazer o real avanço daquela mandíbula agora que ela está entrando no surto de crescimento puberal. Não podia trabalhar isso antes. Mas eu fiquei controlando o vertical muito tempo dela. Aqui é um outro caso, que é classe 3, que também fez esse tipo de terapia, mas só que para classe 3. Foi controlando verticalmente, depois trabalhou transversal, de junção, trabalhou também com o sistema de gainer para classe 3, aí depois agora, nesse momento, está trabalhando a ortodontia quase em finalização. Mas é um paciente classe 3, se a gente prestar atenção, é um paciente classe 3. E esse paciente teve um benefício o quê? Vertical, está trabalhando no controle vertical. Nós usamos também torques apropriados para isso e o principal, controle de torque posterior. Porque esses pacientes que eu tenho alguma interferência, eu tenho rotação mandibular. Às vezes, só de controlar o torque, vocês vão ver um caso adulto, só de controlar, eu não fiz controle vertical na paciente. Não usei mini plano, não usei mini placa, nada. Mas eu controlei o torque na região posterior, houve uma rotação mandibular, porque eram interferências oclusais que estavam impedindo que a gente tivesse um resultado positivo. Então, aqui mostrando esse caso, em que a gente teve uma rotação mandibular e o benefício em relação a isso, só controlando o vertical. E a melhora, e aqui um outro caso, mostrando o inicial dessa paciente com quadro moderado de índice de apneia. Olha a via aérea, fechadinha. E ela é esse caso que eu falei, olha como melhorou a via aérea. Não foi usado nada de mini implante, só foi controle de torques. Ela tinha todos os dentes lingualizados, a gente reposicionou verticalmente, controlou os torques,
trabalhou, ela não terminou bem, porque ela não queria fazer extração ortodôntica, não queria fazer stripping, e aí optou-se por terminar, ela terminou um pouco vestibularizada dos dentes inferiores, mas preparando para a estética. Aí ela fez a reabilitação posterior e tá super bem. Aí a gente mostra, voltando, a qualidade dela de sono melhorou. O que a gente fez? Transversal e controle de torque. Principalmente controle de torque posterior. Pacientes com dentes muito lingualizados, a gente controlou esse torque, tirou a interferência, rodou a mandíbula. Isso é um benefício para esses pacientes e é algo que deve ser avaliado por nós. Então, aqui a evolução e depois como que ela finalizou com os dentes, com a estética, né? Em que ela fez um aumento dos dentes e finalizou bem, super feliz e sem apneia, porque ela melhorou. Vocês vão ver no caso dela, ela teve uma melhora, ela foi para 1 do IH, só com a rotação mandibular e com controle de toques, levante controle de toques. Não teve nada de mini implante. Ela poderia ser ela é birretruso, poderia ter feito cirurgia de avanço mandibular e maxilomandibular, não queria fazer cirurgia e terminou bem. Poderia ter muito mais resultados estéticos, mas terminou bem. Esse outro caso, paciente também adulto e que apresentava classe 2 e que foi feita a mecânica ortodôntica. Tá passando. Foi feito controle vertical, levante posterior e remoção só de interferências também. Mesmo caso semelhante àquela paciente. E olha o quanto que a gente teve de aumento de volume aéreo. Então, a gente teve bastante aumento de volume aéreo apenas com controle de torque na região posterior. É uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa ter, se a gente pudesse ter mais acesso aos controles de torque individualizados do sistema na região posterior. Muitas vezes a gente tem que entrar também com fio, controle de torque com os fios. A gente já existe isso, mas a gente não tem tanto acesso no nosso dia a dia clínico. Mas é algo extremamente importante. Mas trabalhando com esse controle de torque, a gente vai ter uma melhora, tirando as interferências em muitos desses casos. Aqui já é um caso que teve que trabalhar com mini implantes e que tinha rotação mandibular bem presente. Então, controle de torques e expansão e mini implantes. Então, trabalhou com mini implante só superior, em que fez controle vertical e rotação mandibular. Rodou mandíbula. Transversal, expansão, efeito do arco, controle do torque associado e mais controle vertical, rotação mandibular. Rodou, melhora das vias aéreas, do volume aéreo. Outra terapia com evidência científica do grupo do Guimelinot, que faleceu no final do ano passado, um grande estudioso em relação à odontologia, medicina do sono, é um otorrino, mas é craque em odontologia do sono. E os maiores trabalhos dele estavam associados à ortodontia. E foi um dos trabalhos que foi publicado agora, do grupo dele, em que foi feito com o MARP. O benefício do MARP nas mecânicas e nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, especificamente com a apneia obstrutiva do sono. Então, ele reduziu a gravidade da SALS, a obstrução, a sonolência diurna excessiva, aumentou a quantidade de sono REM. Então, eles avaliaram com polissonografia, que a gente não tem estudo com polissonografia desses casos que eu mostrei para vocês. Se eu tivesse um antes e o depois, então, será que não melhorou o sono também? A gente não tem essa resposta na ortodontia ainda. A gente precisa de estudos como esses, tá? Nesses pacientes com adulto. Tá? Alguém entrou aí. Então, aqui é um caso cedido do CEREL, do professor Cláudio Azen e do professor Eduardo, lá do grupo dos alunos mesmo da escola, em que a paciente tinha rotação mandibular, essa paciente não tinha polissonografia, mas com certeza tinha redução das vias aéreas e problemas respiratórios, por questões clínicas a gente sabia disso, e a melhora do quadro dela com o MARP. Então, a redução, então ela teve um controle, melhora da estrutura maxilar e também depois rotação mandibular. Como começou a retruir demais os dentes, foi trabalhado com torques modificados, no meio do tratamento foi para torque positivo, um high torque anterior superior, porque foi retroinclinando demais esses dentes durante a mecânica ortodôntica. E trabalhou com controle vertical o tempo inteiro, maxilomandibular, ela usou mini placa e mini implante. Olha a melhora do caso, teve rotação mandibular. E a gente teve melhora respiratória. Então, aqui é um outro trabalho do professor Faber que relaciona a questão respiratória com os preparos ortocirúrgicos. Então, o professor Faber ele é a favor da cirurgia com benefício antecipado para esses pacientes com apneia obstrutiva. Na verdade,
ele trabalha, faz a cirurgia e depois ele faz a mecânica ortodôntica, para quem não conhece. Então, ele não faz a ortodontia primeiro, ele faz a cirurgia para esses pacientes, às vezes um pequeno preparo, bem rápido, e entra com a cirurgia para depois fazer a mecânica ortodôntica. É uma alternativa para esses pacientes, principalmente em casos graves. Eu acho extremamente limitador em relação aos benefícios ortodônticos desse paciente, mas os benefícios respiratórios vai ter um resultado também positivo. E aqui é um caso dele mostrando esse benefício antecipado. Eu não faço esse tipo de terapia, e em que ele mostra e compara com um hipnograma de desse paciente pré-cirurgia e pós-cirurgia, em que o paciente melhorou a saturação de oxigênio, ele desaturava muito, teve uma melhora muito grande e reduziu o número de apneias obstrutivas, normalizando o quadro para esse paciente. Já eu gosto de trabalhar, que eu vou mostrar 2 casos ortocirúrgicos, com preparo ortocirúrgico para dar o máximo de benefício respiratório para esse paciente, porque eu não posso deixar o paciente com um bico lá para frente. Então, a gente não pode jogar todo mundo para frente para depois jogar dente para trás. Então, eu prefiro preparar previamente numa condição que eu possa avançar o máximo possível para esse paciente. Essa paciente em questão, esse primeiro caso, vou mostrar 2 só. Esse primeiro caso, ela usou o aparelho intraoral primeiro, foi indicado por um médico, e que tinha o intuito de melhorar realmente a apneia obstrutiva do sono. Usou o aparelho intraoral, reduziu e ficou super bem com o uso do aparelho intraoral. Então, a queixa principal dela era ronco, tinha um IH de 6,4, uma saturação até que boa, de 91. Mas tinha muito despertar e sonolência diurna excessiva e muito fadiga diurna também, cansaço. Ela melhorou muito, aí depois de 2 anos ela procurou falando, eu queria fazer a cirurgia ortognática, porque eu tive melhora muito grande com o aparelho intraoral. E a partir desse momento a gente fez o preparo dela para a cirurgia ortognática. Lembrando que esses preparos, muitas vezes, a gente pode cair em cirurgia de terceiros molares ou de pré-molares, exodontias, para que você possa fazer o máximo de retrusão, para fazer o máximo de avanço esquelético. Então, é uma cirurgia que a gente está vendo benefício, não só estético, mas o benefício também das vias aéreas na região posterior, com uma melhora também na face. Então, porque às vezes muitos profissionais, principalmente otorrino, fazem a cirurgia sem o preparo ortocirúrgico, nem vai fazer depois, e a paciente altera muito a face desses pacientes. Eles ficam questionando em relação a isso. Então, é importante que você faça o máximo de retrusão para que faça o máximo de avanço. No caso dela, foi feito o avanço, o preparo, e ela fez a cirurgia ortognática e está super bem em relação à cirurgia. Então, ela zerou, ela tinha um grau já leve, e normalizou totalmente em relação ao caso. E esse outro caso é um caso que fez a cirurgia há pouco tempo. Ele chegou no consultório com um aparelho ortodôntico e estava sendo tratado com ortodontia convencional e tinha apneia. Isso aqui é a foto de como ele chegou. Então, ele chegou com esses braques, tudo soltando uma sobremordida extremamente acentuada. Ele era um caso em que eu tive que parar no meio do tratamento ortodôntico, não cheguei ao máximo que eu quis fazer previamente, vocês vão ver, por causa dessa sobremordida profunda dele. E aí, depois da cirurgia, em menos de 2 meses, a gente conseguiu um resultado extremamente satisfatório para esse paciente. Importante, ele é um paciente com apneia obstrutiva do sono. Ele veio procurando a gente com ortodontia. E quando eu vi que ele tinha uma apneia extremamente acentuada, eu falei, o preparo ortocirúrgico dele tem que ser diferenciado para que a gente consiga fazer o máximo de benefício para esse paciente. Aí ele trouxe o exame e a gente acabou fazendo o preparo ortocirúrgico dele. Ele chegou, então, com levante posterior, né? Um caso, o Dado falou muito bem sobre levantes. O paciente é braquifacial, né? E colocou levante posterior, né? Então, lógico que ele detona, lógico que não vai levantar nada, lógico que eu vou estimular mais o masseter colocando esse levante ali. Então, eu tinha que trabalhar com o levante mais anterior. Só que eu precisava trabalhar também esses dentes anteriores. Vocês vão ver que eu acabei colocando o levante no canino, para que a gente pudesse fazer esse preparo e ele pudesse ir para a cirurgia ortognática. Então, aqui é como ele chegou, ele não tem... Olhando a imagem, você acha só pela imagem, ele não é um paciente apneico, não, mas vocês vão ver o exame dele, ele é apneico e sério. Então, e é birretruso, ele tem mais retrusão mandibular, mas ele tem birretrusão. E aqui foi as fotos pré-cirúrgicas dele, ele fez agora no início da pandemia a cirurgia. Ele queria fazer porque queria. E aqui a gente não conseguia trabalhar, ó.
que foi no dia da moldagem cirúrgica, a gente não conseguia trabalhar com os dentes que soltava toda hora e estava trabalhando com a mecânica. Aí a gente conversou com a cirurgiã optou. Aqui é o exame dele, inicial, de polissonografia, então ele tem um IH de 32 por hora, alto, grave, né, com uma saturação mínima de 83 durante 6 minutos, então dessaturava muito. Além de bruxismo, vocês viram que ele tem todos os dentes desgastados, perda de concentração, sonolência diurna, e ele estava engordando cada vez mais. E aqui é o preparo cirúrgico, as fotos foram cedidas todas pré-cirúrgicas da doutora Fernanda Herrera, que é a cirurgiã que trabalha comigo. Então, o preparo que ela fez, a gente só ia mexer mandíbula, mas por conta desse preparo inicial a gente achou melhor, e pela apneia, trabalhar com maxila também na cirurgia. E não encaixava bem nos exames, porque eu não fiz o preparo cirúrgico como eu deveria fazer, porque eu não conseguia. Então, ele não foi um benefício antecipado, igual o Fábio fala, por isso que eu quis pôr esse caso, mas eu trabalhei o máximo possível, principalmente superior, para ter o máximo de benefício de avanço para esse paciente sem alteração estética. Vocês vão ver o caso. Então, perdão, voltando. Então, aqui foi a simulação que ela fez, foi bem menos do que isso. Aqui a cirurgia. O pós-operatório em 7 dias, foi a cirurgiã que fez a imagem. Então, estava inchadinho ainda, tinha acabado 7 dias. Pós-operatório, 7 dias. Como ele saiu, 7 dias, aí quebrou um monte de bracket, né? Pós-cirúrgico, veio tudo quebrado, mas manteve, mas ficou igualzinho, ó. Olha a mordida aberta posterior lá atrás, igualzinho a simulação que ela tinha feito. Foto dela. E aí eu pedi o exame e a gente começou, viu o final da cirurgia, a gente começou a trabalhar com ele. Essa foto última foi a gente que fez. E você vê que realmente perto da simulação ficou muito próximo, ele estabilizou, ele é outra pessoa, ele emagreceu também bastante, não só pela cirurgia. E como ele está hoje, né? Eu ia acrescentar mais fotos, eu acabei não conseguindo por causa do tempo, mas tirou hoje, a secretária tirou a foto hoje, porque a gente ainda não mexeu muito com ele, que ele está no pós-operatório, mas eu consegui já recolar os brackets para conseguir entrar com as mecânicas de elástico e ele já melhorou muito a oclusão, está quase de oclusão finalizada. E não podia fazer polissonografia final. Então, por causa do Covid, agora que eles estão liberando para fazer esses exames. E a gente fez, eu tenho aqui no consultório o sistema de Biologics, que é um tipo de oxímetro, em que ele também consegue avaliar as apneias. Só para a gente ver o quanto que ele teve de melhora. E ele teve o exame normal pelo oxímetro, não é a polissonografia ainda, mas ele melhora. No quadro clínico dele, ele melhorou muito. Hoje, quando ele veio de manhã, ele está fazendo até dieta, exercício físico, coisas que ele não fazia, está extremamente feliz com o resultado. Não só isso, ele fala, nunca mordi com os meus dentes, ele também falou da questão dos dentes, que ele sente os dentes, e na imagem aqui não dá para ver porque eu não consegui incluir, mas ele está ainda com os 2 levantes no canino, não tirei, por isso que ele está com o dente mais escovação, porque ele está ainda no tempo do pós-cirúrgico, tá? A gente recolou os braços, porque ele veio com tudo quebrar para ele conseguir usar os elásticos, e só dessa recolagem a gente já teve um resultado positivo em relação à oclusão e o benefício também pós-cirúrgico, mostrando em menos de 4 meses, mostrando a melhora da saturação do oxigênio dele e na melhora do índice do IH. Então, todos esses casos, a gente trabalhou com controle de toque posterior, com levante posterior, com controle vertical, em maioria deles, a não ser esse caso que foi cirúrgico, os casos cirúrgicos, para que ocorresse a rotação mandibular. Então, o que eu posso concluir com vocês em relação a esse assunto, né? Que é a abordagem que eu queria fazer com vocês. Que a apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença sistêmica multifatorial e requer avaliação prévia de médicos e de profissionais de saúde capacitados para isso, para a realização do diagnóstico clínico e polissonográfico. A polissonografia é extremamente essencial para a identificação do problema, principalmente a polissonografia basal. Você pode usar esses oxímetros, esse sistema como o Biologics ou como o Watchpet, para poder fazer esse acompanhamento da melhora do quadro do paciente sem expor o paciente a uma polissonografia. Mas o ideal é que você faça a polissonografia inicial, é extremamente importante para fechar diagnóstico.
Tratamento ortodôntico, ele não tem validação científica como meio de tratamento para saúde. A gente não tem ainda validação. A gente tem relatos clínicos e trabalhos mostrando que antes e depois teve uma melhora. Então, igual eu mostrei para vocês, eu tive a melhora de volume aéreo, eu tive melhora com a polissonografia, mas eu não tenho um trabalho extenso que eu comprovar com controle randomizado para eu poder falar. A ortodontia, nesses pacientes verticais, vai ter um resultado X ou Y. Então, ainda não tem validação, mas você vê clinicamente o benefício. E como que a gente consegue esse benefício? Controle de toque posterior, controle vertical, controle de toque anterior, para que a gente possa ter o máximo de rotação possível. Então, a gente tem que ter um gap nessa região anterior para que possa rodar a mandíbula. Não adianta eu controlar verticalmente e não deixar esse gap para que a mandíbula rode. Eu preciso ter pacientes verticais. Então, é um paciente vertical que tem o tipo de maloclusão que precisa da ortodontia e associado ele tem a apneia obstrutiva do sono. A ortopedia funcional e mecânica, ela é um tratamento validado em pacientes com crescimento, com essas alterações craniofaciais. A cirurgia ortognática também é um tratamento validado para os pacientes adultos, para tratamento da apneia obstrutiva do sono, principalmente pacientes esqueléticos, e que teve a SALS ou a síndrome diagnosticada previamente. Os aparelhos de avanço mandibular, que são aqueles aparelhos que a maioria dos dentistas do sono, odontólogos do sono trabalham, que são validados, eles são os mais pesquisados em relação à odontologia e sono, em relação ao benefício, em relação à eficácia e eficiência. São amplamente estudados quanto à sua eficácia, sendo um tratamento reconhecido pelo meio. A maioria só conhece esse tipo de terapia. A ortodontia, ela tem um papel extremamente importante nos pacientes verticais que apresentam a apneia obstrutiva do sono com a obstrução das vias aéreas no controle vertical, principalmente por meio do controle vertical, por meio das expansões que a mecânica nos permite e o sistema nos permite, controle de toques, por meio que o sistema também nos permite. Então, fazer esses controles, principalmente posteriores e anteriores, posteriores no que diz respeito a tirar interferências e permitir essas expansões sem as interferências oclusais, e anteriores, que permitem o máximo de rotação e avanço mandibular. Nem sempre os pacientes com as vias aéreas superiores reduzidas, elas vão apresentar a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Contudo, nós ortodontistas temos a possibilidade de diagnosticar. A gente pede muito exame. A gente do meio é o que mais pede exame. Então, hoje em dia, quase todos nós pedimos tomografias. Você consegue ver volume aéreo. Você pode não ter pedido isso, mas se você quiser, você consegue ver o volume aéreo e fazer a avaliação clínica perguntando: você ronca? Você tem cansaço? Fadiga? Não é, às vezes, o seu propósito no seu dia a dia clínico, mas com essas pequenas perguntas e mais a imagem que você tem em mãos, você pode direcionar esse paciente para alguém habilitado para isso, ou na ortodontia trazer o máximo de benefício para esses pacientes no que diz respeito a ganho de volume aéreo e melhora do quadro respiratório. E também o tratamento da apneia obstrutiva, ela é interdisciplinar. Então, muitas vezes esses pacientes, eu tenho uma melhora do volume aéreo, eu tenho uma melhora do quadro, mas eu tenho às vezes uma apneia residual. Na maioria das vezes é porque eu tenho, por exemplo, obesidade associada e você negligenciou isso, então você tem que encaminhar. Eu tenho flacidez muscular, às vezes eu tenho que trabalhar com fonoaudiologia. Às vezes eu tenho que trabalhar também com a questão medicamentosa. O paciente toma medicações que levam a essa flacidez muscular, então você tem que tentar reduzir ou direcionar esse paciente para a redução dessas medicações com quem é habilitado para isso. Fazer exercícios físicos, então nutrição para emagrecer. Então você tem uma margem muito grande de profissionais interdisciplinares e que você tem que ter uma boa relação para que tenha o máximo de benefício no seu tratamento também ortodôntico. Então muitas vezes os pacientes jovens têm a obesidade associada. Se tiver, você tem que diminuir. Se tem amígdala adenoide, tem que remover. Então você tem que ver o fator causal que está associado à sua terapia e ver o máximo de benefício para esses pacientes. Então, eu queria agradecer, não sei, extrapolei um pouquinho do tempo, agradecer a todos os profissionais que sempre, tanto da odontologia, tanto da ortodontia, tanto do sistema, que sempre estiveram presentes na minha vida, tanto da odontologia do sono e tanto da disfunção, porque a mistura disso tudo é muito importante para a gente como ortodontistas, né? Eu talvez tenha essas 3 especialidades, porque eu não sei ver elas sozinhas. Eu acho que elas são unidas.
E a minha visão ortodôntica hoje ela é uma visão ampla de paciente, não é só ortodôntica. E isso me agrega muito, me agrega não só como profissional, mas também até na venda. Porque quando você está falando com o paciente fala, nunca tive uma consulta assim, né? Por que ele nunca teve uma consulta assim? Porque ninguém abordou sono, ninguém abordou respiração, ninguém abordou com ele outras questões e que às vezes ele tem. E ele fica extremamente feliz. Esse tempo eu estou com um caso extremamente complexo e veio pela questão ortodôntica de disfunção e a gente acabou descobrindo uma paciente com 8 anos com esclerose múltipla. Você tem que saber lidar sistemicamente, aquele paciente vai ficar comigo a vida inteira. Eu não vou tratar a orto dele agora, mas a paciente vai descobrir uma doença extremamente séria numa idade precoce. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão ampla do paciente como um todo. E eu acho que essas especialidades, elas estão unidas. Eu pulei muita coisa que eu queria falar por causa do tempo, que eu vi que estava estourando, não consegui falar muito dos toques, mostrar da relação, mas eu acho que o propósito maior foi mostrar para vocês, diagnosticar, mas saber avaliar esses pacientes, ou saber identificar esses pacientes e conduzir ortodonticamente da melhor maneira possível, principalmente ficar de olho nos pacientes verticais. Esses pacientes verticais, eles podem não ter obesidade, ter uma apneia extremamente acentuada só por um problema crâniofacial. Então, é importante vocês avaliarem essa questão. Era isso que eu queria falar com vocês. Queria agradecer, me ponho à disposição por e-mail, para que vocês entrem em contato comigo por Instagram, não coloquei aqui, doutora Irene Serafim, pelo Facebook, eu sempre respondo, todo mundo que me procura, mas que vale a pena a gente estudar. É uma área que eu amo demais, a odontologia do sono, e que me encanta cada vez mais. E poder linkar 3 áreas que eu amo demais, eu acho que é muito legal. Eu só aprendo e ganho com isso e fico muito feliz de expor isso num grupo de ortodontistas, né? Em que a gente fala mais de mecânica e poder abordar esse tema. Eu fiquei muito feliz com o convite do Carlos, não só por eu estar expondo isso para vocês, mas para vocês poderem reconhecer o problema e poder aumentar, jogar a pulguinha para vocês de interesse para esse assunto. Obrigada a vocês todos. Ótimo, Irene. Nossa, de novo, como eu falo para você tem uma visão assim tão completa, tão ampla desse assunto que realmente é extremamente elucidador. Mas assim, nós temos algumas perguntas que eu queria estar passando para você agora, pode ser? Pode passar. Bom, vamos lá. Primeira, quais indicações para aparelho intraoral? Acho que essa. Então, aparelho intraoral só de avanço mandibular, ele é indicado para pacientes que têm retrusão mandibular. Ele tem um resultado melhor para pacientes que têm essa retrusão mandibular e que sejam pacientes mais meso-braquifaciais. Você vai ter, porque aí o avanço vai ser um real avanço. Quanto mais dólico-faciais for esse paciente, quanto mais a gente avança, aquele estudo que eu falei, quanto mais a gente avança, mais a gente joga um pouquinho para baixo e para trás. Você perde do avanço. Então, você mediu na régua de Gauss, que avanço de 10 milímetros, você perdeu aí, foi para 7 milímetros. E às vezes o paciente não consegue usar, porque ele passa a ter dor muscular. Porque você avançando, ele começa a ter dor. Não linkei, por isso que não dava tempo, mas o paciente começa a ter sintomatologia muscular. Esses pacientes verticais também, porque começa a distender muito a musculatura. Então, esses pacientes são um grupo de pacientes verticais que a gente não vai ter tanto benefício. Mas o aparelho intraoral, eu gosto de indicar mais para os pacientes mais velhos, em que eu não tenho recursos ortodônticos, às vezes limitações ortodônticas ou benefícios ortodônticos, ortopédicos ou cirúrgicos para esse paciente. Então, eu não tenho como fazer nenhum tratamento mais curativo, ou ele vai para o CPAP, ou ele vai para o aparelho intraoral. Ele não é um paciente, às vezes, que se adaptou, tem uma apneia leve, ou só com a questão crânio-facial, eu vou indicar o aparelho intraoral. E tem a retrusão mandibular, vai ter um benefício ótimo. Só que a gente tem que controlar. Também o fato da gente ser ortodontista nos requer um avanço muito maior que os dentistas do sono que não são ortodontistas. Porque a gente consegue controlar melhor os efeitos colaterais desses aparelhos. Porque a longo prazo a gente vai ter efeito colateral, a gente vai mudar a oclusão. Então, um paciente que está bonitinho de oclusão ortodôntica, vai lá e põe o aparelho de avanço mandibular, daqui a 7 anos, em média, já começa a aparecer protrusão dos dentes anteriores e inferiores, diastemas posteriores, mordida dupla, instabilidade oclusal.
Aí, nesses casos, você tem como ortodontista, se você olha ele anualmente, você consegue controlar. Então, isso é um benefício da gente ser ortodontista também, em relação ao controle dos efeitos colaterais a longo prazo do uso desses aparelhos. Muitas vezes a gente usa até contenções ortodônticas para minimizar esse efeito. Né? Não tem ainda validação isso. Tem que ter estudos mais em relação ao uso dessas contenções a longo prazo. Mas tem um grupo do Canadá, quem tiver interesse em relação a isso, que estuda muito e é uma brasileira que toma conta desses estudos, que era daqui da Unifesp, a Fernanda Almeida. Então, tem bastante estudos em relação aos efeitos colaterais. Então, o paciente mais indicado seria um paciente mesofrábrico facial, que tem redução de mandíbula e que não tem outra alternativa de tratamento crâniofacial para ele. Você falou em controlar, mas é possível evitar esses efeitos colaterais, Irene? Então, eu tenho os trabalhos, Carlos, até agora acho que chegou 10 anos, que é da Fernanda, que com uma amostra grande. A gente não tem outros grupos de trabalho, tem para menos. Então, você não sabe o quanto que vai ter de efeito colateral há mais de 10 anos. Por isso que, para jovens, eu não colocaria na minha filha, a não ser que ela tivesse uma outra comorbidade associada extremamente séria e que eu não pudesse fazer a terapia. Era uma paciente BRAC e que eu não conseguiria fazer. Mas jovem e BRAC e tem redução de mandíbula, vamos tentar trabalhar com propulsor, vamos ver isso antes. Agora, se está numa idade mais velha e não tem como a gente fazer, ou não cabe a cirurgia ortognática naquele paciente, ou por questões financeiras, ou por até mesmo pacientes com apneia severas, para fazer as cirurgias ortognáticas, é indicado ter adaptado a um CPAP previamente e fazer a cirurgia já entubado e sair com o CPAP, porque pós a cirurgia ortognática há um aumento dos tecidos lá e ele pode ter apneias severíssimas e vir morrer por causa de uma apneia depois da cirurgia ortognática. Então ele tem que sair adaptado com a CPAP e depois que desincha, ele aluga o CPAP, né? Ele tira o CPAP. Então, nesses pacientes, às vezes a gente tem dificuldade até para fazer a cirurgia. Então, se é um caso que você tem limitações e comorbidades para esse paciente, aí é indicado o aparelho neural, vai ser um super sucesso. Mas o sucesso está associado ao fato de ter o efeito colateral. E o que os médicos falam é o quê? Você quer que o paciente morra ou você quer que o paciente tenha um efeito no dente? Aí você vai falar o efeito no dente. Quanto mais você controlar o efeito do dente, melhor. Sempre questionam isso. Esses dias atrás, no encontro que a gente teve igual aqui, de estudo, foi um questionamento de dentistas em relação aos médicos que estão nessa linha de trabalho e eles responderam isso. E outra coisa, o CPAP causa efeito colateral dental-alveolar. Já saiu 3 trabalhos. Eu estou orientando até uma aluna sobre isso. O CPAP causa efeito dental-alveolar. Então, se o paciente não usa o aparelho neural e usa o CPAP também vai dar. Entendeu? Eles estão comparando. Então, se a gente puder trabalhar antes com uma ortodontia que tem esse benefício para tirar o paciente desses usos de terapia, associado com a ortodontia, outras terapias, não como fonoaudiologia, como fisioterapia, se você tiver outras áreas associadas, você vai ter um benefício muito grande para esse paciente a longo prazo. Legal. Alguma olha, a Helene fez pergunta. O paciente pode ter apneia obstrutiva e central conjuntamente? Sempre que há qualquer grau de apneia central, é necessário usar CPAP? Então, é muito importante que passe para um médico. Muitas vezes não é o CPAP, às vezes vai trabalhar com o BPAP ou com o BIPAP, em que você tem um controle da inspiração e da expiração. Então, é muito importante que passe para um médico. Então, você, sem querer, você pediu um exame, o paciente chegou para você, tem a polissonografia, tem a apneia obstrutiva e a apneia central, muitas vezes é junto mesmo. Então, aí você encaminha, que seria a apneia mista, você encaminha para o médico para ele trabalhar a terapia central e, às vezes, você pode até fazer, se é um caso ortodôntico, fazer a ortodontia para o benefício obstrutivo, mas ele tem que ter um acompanhamento médico para a central. Legal. A doutora Miriam aqui. Consigo algum diagnóstico apenas com eletromiografia? Então, a eletromiografia, ela tem alguns trabalhos que você capta a ação do genioglosso e a efetividade, o quanto ele está flácido, vamos falar assim, hipotônico, e quanto que isso pode levar a mandíbula para baixo e para trás, entendeu? Então, é tudo suposição, você não vai fechar diagnóstico com a eletromiografia. Tá? Porque, como eu disse para vocês, às vezes o paciente tem uma flacidez muscular, mas tem uma via aérea, uma caixa muito grande.
E essa caixa não está colabando, o tecido mole não está colabando. E tem paciente que tem grande e tem colabamento, e tem paciente que é pequeno e o colabamento. Então, os fenótipos, que os trabalhos estão sendo em cima de fenótipos e de genótipos atualmente. Então, genética em cima desses pacientes e a fenotipagem. E a gente vê cada vez mais da importância da individualização para cada caso, exatamente por essa variação muito grande. Mas eletromiografia para diagnóstico ela puro, não. Perfeito. Como você age diante de um paciente que tem apneia grave, já usa o CPAP por anos e não quer mais usar, cansou dele? Ele soube do aparelho intraoral e agora quer usar. Então, normalmente acontece muito. Muito. A gente tem que ver o que levou ele a ter apneia. Primeira questão. Se foi, ele tem um problema esquelético, ele tem a retrusão, e você tem um benefício com o uso do aparelho intraoral, a gente já pode acender. Não, ótimo, bom. Mas o importante, quanto ele dessatura? Se ele dessatura demais, o aparelho intraoral, nesse paciente, você pode reduzir o IH 50%, mas você não vai ter redução da saturação. Lembra que eu falei que o sucesso está associado à redução de 50% do índice basal, mas você pode não reduzir todo o índice. Então, de 50%, o paciente tinha 30%, baixou para 15%. Foi sucesso. Mas você ainda está num caso de apneia moderada. Tá? Só que eu tenho que ver a saturação. Ele reduziu para 15, mas voltou à saturação normal? Ótimo, que a saturação é onde tem um grande risco. Agora, não, ele ainda está dessaturando muito, esse caso não vai ser para aparelho intraoral. Mas sempre conversa. Então, eu tenho pacientes que usam aparelho intraoral e reduziram a pressão do CPAP, que o que mais faz o paciente desistir do uso do CPAP é a pressão dele. Quanto mais problema esquelético o paciente tem, mais pressão do CPAP ele vai necessitar. Então, para esses pacientes, se você conseguir reduzir a pressão do CPAP e colocar o aparelho intraoral, eu tenho pacientes, acho que até paciente do Dado, ou do Cláudio, que encaminhou para mim, que a gente reduziu o uso do CPAP com o aparelho intraoral. E o filho mais velho, a gente fez redução de CPAP progressiva com a mecânica ortodôntica, porque era só rotação mandibular. E hoje ele está super bem. Então, tem duas questões que devem ser avaliadas, principalmente em relação à saturação e o benefício, né? Se realmente é um problema esquelético. Não, o paciente é gordo, tem outros problemas, tem uma obesidade alta, tem hipoflacidez muscular, não tem retroposicionamento, ou é retroposicionamento maxilar, não vai ter o benefício. Então, não tem como a gente indicar o aparelho intraoral. Tá, interessante. Alguma pergunta ortodôntica? Aí, pessoal que mandou o WhatsApp para mim. Eu estou ouvindo os WhatsApp, deve estar cheio de perguntas nessa caixa aí também. Olha aqui, uma dessa aqui. O médico indicou o aparelho intraoral para minha parente. Ela usa prótese total dupla. Existe opção ou é para CPAP? Sacanagem, eu tô rindo, né? Mas vamos lá. Sacanagem essa pergunta. Mas assim, existe um aparelho que chama retentor lingual. Eu não expus para você que não era o propósito da aula, mas esses aparelhos têm uma adaptação muito ruim. É como se eu puxasse por sucção a língua para frente. Eu brinco com os meus alunos, tem uma aqui, a Carol, que foi minha aluna, tem bastante. É que é um chupetão, sabe? Lembra a prótese total com vácuo? Então você puxa, mas é a língua que puxa. Aquilo lá não é adaptável, não tem uma. Eu falo que ele tem a questão da eficiência e da eficácia, né? Ele é eficiente nas pesquisas, mas na boca a eficácia dele é baixíssima. Então, não tem uma adesão boa. Se adere durante o mês e pronto. Então, é indicativo CPAP. Eu tenho até um paciente que quando eu fiz a prova de certificação em odontologia do sono, foi dos pacientes que foi sorteado para eu fazer a apresentação via oral e eu usei o aparelho intraoral nele, mas a prótese dele era muito adaptada, mega adaptada. E ele teve um resultado muito bom, aí a gente tem que apresentar a longo prazo, né? Ele teve um resultado muito bom. Na verdade, eu tenho esse paciente até hoje controlado, mas ele tinha uma abuta maxila, mandíbula, e a prótese encaixava bem e a gente conseguiu. Mas o ideal seria o CPAP, na maioria desses casos. Legal. Tá. O dentista pode prescrever o CPAP ou somente os médicos? Só os médicos. Porque vai ser um médico e um fisioterapeuta.
Tá? Na verdade, o médico prescreve, você pode até sugerir para um médico. Então, você vai falar, ó, eu acho que seu caso é para CPAP. Aí você encaminha uma cartinha para o médico, sugere a avaliação do paciente, provavelmente esse paciente é com uso para CPAP. E aí o médico vai calibrar, ele vai ver, vai pedir um exame de polissonografia com o CPAP para poder calibrar a pressão do CPAP. A partir dessa calibração, quem vai acompanhar para ver a adaptação da máscara, a adaptação de escape de ar, a adaptação de qual melhor CPAP ou aparelho, vai ser uma fisioterapia, vai ser um fisioterapeuta, perdão. Então, que é especialista dentro dessa área. Mas o ideal é que o médico também encaminhe o fisioterapeuta. O médico que vende o CPAP, assim, chegou no consultório, ó, você tem que usar o CPAP, vende a máquina ali na consulta. Não, isso é péssimo, porque muitos pacientes vêm assim, não se adaptam ao CPAP, mas é porque eles não tiveram essa avaliação prévia. Aí vendeu com aquela pressão média, com aquela máscara que ele tinha lá, nem verificou qual máscara que seria ideal. Então, é muito importante, o médico vai ver, pedir o exame para calibrar a pressão do CPAP, e depois de calibrar essa pressão do CPAP, vai sugerir qual seria o melhor CPAP para aquele paciente. Então, por exemplo, em pacientes verticais tem muito escape de ar. Então, aquela máscara só nasal, ela não é boa, porque ela vai abrir a boca e vai escapar parte da pressão do ar que você está jogando. Então, é melhor aquela feia mesmo. Então, quem vai calibrar essa pressão do CPAP e esses escapes vai ser uma fisioterapeuta. Legal. O que fazer em paciente padrão 1 com ronque que não se pode avançar? Que não pode avançar. Primeiro, ver se ele não é birretruso. Se ele não for, porque em muitos casos, às vezes ele é birretruso. Okay. Se ele tem um problema esquelético e tem uma via aérea fechada por uma questão esquelética, né? E esse paciente, ele é um caso que seria ideal a cirurgia de birretrusão, trazer a maxilomandíbula para frente. São os casos em que a cirurgia vai ter um alto sucesso. Agora, se não, a obstrução está associada a algum tecido mole, às vezes é cirurgia otorrinolaringológica ou CPAP. A questão do CPAP para questões esqueléticas é que, você imagina, é uma pressão de ar e ele afasta o tecido mole. Agora, e o tecido duro? Ele não consegue afastar. E ele tem que ter uma pressão maior para afastar um pouco do tecido mole que está ali. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm um problema craniofacial, a caixa pequena que eu falo, a via aérea estreita, você tem, além disso, tem o recobrimento muscular, você tem que afastar de alguma forma. E aí, é indicado o CPAP, vai ser uma pressão altíssima. Então, nesses casos, são os casos com a cirurgia ortognática, e nesse paciente último que eu mostrei para vocês, a caixa pequena. Ele é braquifacial, mas ele é, no sentido anteroposterior, muito pequeno. Então, ele é curto e pequeno. O resultado foi ótimo, de avanço bimaxilar. Então, são os casos em que a cirurgia ortognática vai ter um belo de um sucesso. Lembrando que toda vez que você vende qualquer tratamento para apneia, tem que falar que ela não é curativo 100%, nem a cirurgia ortognática. Porque se o paciente que tiver obesidade, ou aumentar o índice corpóreo, ou adquirir o uso de medicação que leva à hipotonia muscular, ou é um fato só de envelhecer, esse paciente pode voltar a ter uma apneia ou uma apneia residual pós-cirúrgica. E ele fala, você me vendeu a cirurgia como o fato de que eu resolveria a minha apneia. E às vezes ela é multifatorial. E isso também com ortodontia, com aparelho oral e com todas as outras terapias. Legal, ótimo. Eu vou só parar o seu compartilhamento de tela, tá, Irene? Já são 8h30. Só vamos ver, última. Até quando, em qual idade se pode fazer ortopedia facial para tratar esses casos? Acho que essa é uma pergunta. Nas crianças? Depende, né? Tem a ortopedia funcional e a ortopedia mecânica. A ortopedia funcional depende do que você quer para essa criança. Então, assim, por exemplo, se é uma criança que eu tenho um problema transversal de maxila e eu necessito de um controle vertical desde uma idade prévia, você pode trabalhar com ortopedia funcional e mecânica para controle vertical e transversal. O que seria mecânico? Uma disjunção, por exemplo, com bite block, que seria um disjuntor do tipo colado com controle vertical. Pode até usar um disjuntor com A e B, se está num lugar que você não tem condições de fazer, porque na criança o mini implante ali não é indicado naquele momento. Então, você vai ter que fazer o controle vertical de alguma forma e a disjunção. Isso é uma ortopedia, vamos considerar, mecânica. Você tem ortopedia funcional, aparelhos funcionais, que você consegue fazer esse controle vertical e a expansão da maxila.
Isso numa idade precoce. Agora, o avanço mandibular, eu não entrei muito, mas vocês viram que nos casos que eu mostrei a questão do propulsor, por exemplo, da minha filha, eu tinha uma imagem de mão e punho e tinha uma imagem de côndilo. Por que eu tinha aquela imagem? Porque tem que ser no momento do surto de crescimento puberal daquela criança. Então, eu não vou colocar o aparelho de avanço mandibular numa criança com 7 anos, 5 anos, se ela só vai ter o surto de crescimento puberal lá com 10, com 12. Então, eu tenho que acompanhar essa criança, eu vou dar melhora no transversal e no vertical, o tempo inteiro. E, às vezes, eu dou uma pausa, se eu já tive a melhora no quadro clínico daquela criança, e aí, no momento certo, eu faço o avanço, porque eu fiz a minha filha e que eu faço os protocolos que eu sigo aqui. Então, agora ela está entrando no surto de crescimento puberal. Ela fez 12 e ainda não ficou mocinha e vai demorar. Vocês viram a mão e punho dela, ainda nem está na fase. E no côndilo também. O que eu vejo no côndilo? Se existe ou não corticalização da cabeça do côndilo. Se não corticalizou, não está finalizado o crescimento. Está em crescimento. E a mão e punho, eu vejo um momento em que ela está no crescimento. E eu vi que ela está pré-pico ainda. E agora que apareceu o sesamoide. Então, agora que eu entrei com ortodontia, porque até eu nivelar e alinhar, que eu vou entrar com propulsor para ela. Então, o propulsor é um tipo de ortopedia mecânica. Então, para a ortopedia mecânica de avanço mandibular, no momento do surto de crescimento puberal daquela criança. Se é para ortopedia e mecânica, ortopedia funcional, com o intuito de ganho transversal de maxila e controle vertical, eu posso entrar mais previamente, com 7, 8 anos de idade. Legal, ótimo. Bom. Por exemplo, de gainer, depende do que você quer. Por exemplo, a Bia, eu entrei antes um pouquinho, é minha filha, e eu queria fazer o máximo que eu podia dar para ela. Eu entrei porque ela tinha uns toques, mesmo depois da disjunção, ela tinha uns toques muito negativos, com muita interferência. Muita interferência. Vocês verem nessa foto, não prestaram atenção, não foquei nisso, porque não deu tempo, mas ela tinha muita interferência nos pré-molares. Esses pacientes têm muita interferência, eu não quis que ela ficasse com a mandíbula rodada. Então, eu trabalhei com o de gainer para poder permitir uma melhora transversal, mais dentária, aquela expansão dentária que a gente faz, para ter uma melhor acomodação mandibular. Trabalhei maxila e mandíbula e pus o elástico de classe 2, mas você percebe que você não vai ter o tanto do avanço, que não é a proposta. Você vai distalizar, permitir distalizar os molares dela, coube todos os dentes da arcada, então a maxila dela está pronta. Eu tenho que trabalhar a mandíbula dela agora. Então, quando eu trabalho com o Digeni com este propósito, eu vou trabalhar um pouquinho antes, né, desse surto de crescimento puberal. Eu posso fazer uma fase só, perto do surto, eu posso fazer uma fase e tirar. Minha filha, eu fiz uma fase só. Eu acabei de tirar o Digeni, vi a mão e punho. Vi o momento, eu continuei com a mecânica dela. Então, vai ser na fase de uns 12 anos, 10, 12 anos, depende da maturação. Nas meninas pode ser um pouquinho mais cedo e nos meninos um pouquinho mais tarde. Legal, ótimo. Bom, 8h34, a gente costuma terminar 8h30, realmente nós estamos dentro do horário. Aliás, lembra, depois pede para a André te mandar um Advancing, que de repente é um negócio interessante para você testar. Ótimo, para a Bia. É para a Bia, é presente para a Bia. Mas acho que vai ser legal, acho que vai ser um negócio interessante. Irene, como sempre, a sua aula é extremamente informativa, é muita informação. Às vezes a gente até se assusta com a quantidade de informação, porque você passa uma abordagem realmente multidisciplinar. E acho que, né, a gente, como dentista, a gente esquece um pouquinho de estar interagindo, ou tem essa integração com essas outras disciplinas, e do jeito que você deixa muito claro, né, dentro dessa sua apresentação, a importância desse trabalho em conjunto. Que se a gente não consegue fazer esse trabalho, a gente não consegue chegar nesses resultados, né? E então eu queria agradecer novamente. Foi um prazer ter você aqui, tá? Eu acho que a gente precisa fazer a gente dá aquela salva de palmas virtual, né? Obrigadão, gente. Agradecer a presença de um monte de gente. Agora que eu vi os nomes, que eu consegui aprender aqui, mexer e ver as pessoas, muita gente, ex-alunos, colegas de cursos antigos, amigos, né? Gente que eu não conheço também, eu queria agradecer muito pela presença. Me coloco à disposição, é um assunto que eu amo, é um assunto que me faz muito bem.
falar, porque eu gosto bastante. Não consegui, talvez, abordar tudo aquilo que eu gostaria de abordar com vocês pelo tempo, porque, na verdade, são quase 3 disciplinas. Vou ter que falar em 1 hora e a correlação existente entre elas, né? Fora a questão de biomecânicos, e eu poderia ficar só focada na biomecânica, mas talvez vocês não entenderiam a proposta da aula. E biomecânica vocês estiveram muito bem com o Cláudio e com outros profissionais também, com o Dado e com o Darwin. Então, eu acho que vocês têm que entender a proposta qual que é a proposta da biomecânica para esses pacientes. Lembrar que são pacientes verticais, que é o grupo que mais a gente vai ter atuação. Lembrar que a gente vai ter que trabalhar controle vertical o tempo todo, controle de torque posterior e nas escolhas de torques, para que a gente consiga a rotação mandibular. O principal é a gente obter essa rotação mandibular. Vocês não precisam de tomografia, vocês podem pedir uma teleradiografia pós para ver essa rotação, se realmente vocês conseguiram. A tomografia é ideal para vocês verem se for uma real rotação e vocês compararem com o posicionamento condilar, que é outro estudo que eu estou fazendo. Então, eu acho que te dá cada vez mais as tomografias, te dá essa possibilidade. Mas no meio do tratamento, vocês podem pedir uma teleradiografia, pelo menos para ver o quanto que rodou e ver o ganho que vocês tiveram das vias aéreas. E a avaliação clínica, qual foi o benefício clínico para esse paciente também, se ele teve melhora de sonolência. Então, eu posso passar questionários para vocês, eu tirei tudo da aula, porque não dava tempo, mas existem questionários simples que vocês podem aplicar no consultório de vocês, para poder fazer acompanhamento e diagnóstico desse, não diagnóstico geral, mas o acompanhamento desse paciente em relação à melhora clínica durante o tratamento ortodôntico também. Vocês não precisam ter um Biologix. Esses dias um colega meu que está assistindo aí me ligou e pediu: Irene, compra o Biologix. Eu falei: questão, não adianta você comprar se você não sabe ler, e ele é caro, você vai ter que pagar por mês um X, você não tem uma quantidade de paciente. Então, às vezes, ele é só para controle. Para mim, que dou aula, para eu controlar a efetividade. Mas se você tiver uma tele, você vai conseguir ver bem se ele tá. E um questionário, você vai conseguir ver a melhora clínica dele e a melhora de cálculo volumétrico também desse paciente com a mecânica que você está fazendo, com propósito ortodôntico para melhora da apneia obstrutiva do sono. Aí você tá. É uma coisa que você me chamou a atenção, realmente. Às vezes, em uma pergunta, a gente consegue estar fazendo um diagnóstico de sonolência, falta de atenção, que as pessoas nunca pensariam que poderiam estar associado, principalmente em criança, né? A um problema como esse. Eu recebo muita criança, Paulo. Vocês não têm ideia quanto de criança que eu recebo. Eu recebo de otorrino, gente, em criança, muita criança, de neuro, de reumato. Eu recebo mais de médico. Hoje em dia, vamos falar de dinheiro, Carlos, pode falar rapidinho de dinheiro, indicação. Mais de 90% dos meus casos são indicados por médico. Sério? E não só para apneia, estou falando porque como eles me conhecem como profissional nessa área, eles me respeitam em relação a isso. Legal. E mais de 90% dos meus pacientes são indicados por médico. E quando vem de médico, às vezes ele traz o filho dele, ele com o aparelho da boca, do dentista, do outro dentista, mas o filho dele ele traz em mim porque o médico indicou. Então, assim, uma coisa, te dá também, desde que você saiba falar com o médico e você domine o assunto, te dá umas possibilidades também em relação ao mercado. Então, eu consigo lidar com esses pacientes também em relação ao mercado. Então, muitos pacientes são indicados por médicos para eu falar: tem problema, por exemplo, de TED, eu não falei de TDAH com vocês, mas tem muito caso que eu melhoro o TDAH com disjunção, porque é um problema respiratório, obstrutivo. Aí eu disjunto, roda a mandíbula, o paciente mudou, era TDAH real? Não sei, porque ele tem uma hiperatividade, porque ele não dorme bem. Ele não tem concentração, porque ele não dorme bem. E essa criança é um paciente respirador bucal. Então, aí você vai lá e faz uma disjunção, controle vertical, a criança melhora e vai ficar grata a vida inteira e o médico fica grato para você. Então, hoje eles me conhecem. Então, é uma coisa que você tem que, se você estuda essa área, você tem que se fazer conhecer dentro dessa área também. E ter habilidade para conversar com esses médicos de igual para igual. Eu acho que valeria, teve muito comentário, tive de dar uma cortada, mas teve muito comentários no bate-papo. É como me mandar os comentários? Não, vou te mandar sim. E o que você falou, acho que vale até a gente pensar depois em uma aula só desse diagnóstico inicial, né? Porque às vezes é uma fase que já valeria a pena. Outra questão que agora eu estou dando na graduação, na especialização, pedi para o Cláudio incluir, é a primeira turma que a gente vai falar sobre o bruxismo e essa inter-relação. Então, eu vou falar de bruxismo, oclusão e disfunção e sono. Legal. Então, eu vou agregar aqui a minha tese. Então, eu vou agregar essas três, como é um assunto extremamente
difícil de se abordar, porque é questionável, muita gente vai me questionar muito, mas eu estou aqui para receber essas questões, porque eu acredito nessa relação. Talvez eu vou dar até um outro nome para bruxismo, que eu falo que é desgaste, talvez não, já tá dando, que é desgaste funcional adaptativo. Legal, ótimo. Acho que a gente vai precisar fazer mais algumas. Eu não falo nenhuma, mas algumas. Mas legal, gente. Quero agradecer novamente, 8h40. Foi um prazer ter vocês aqui de novo. Agradeço novamente a Irene. Quero convidar vocês para a semana que vem. Nós temos o grande Dr. Ricardo Lodi, que vai estar ensinando a gente a como montar equipes de sucesso. Vai ser ótimo. É um dos pontos que a gente sempre fala que o dentista tem dificuldade, é exatamente administrar a equipe. E o que nós estamos querendo com esses eventos é exatamente isso, trazer um monte de conteúdo, de informação valiosa que vocês possam estar utilizando em várias nuances dentro do seu consultório e fazer seu consultório crescer cada vez mais. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar e eu te ligo daqui a pouco, Irene. Valeu, gente. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. E valeu, Lodi. A gente se vê semana que vem, hein? Tchau.